Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma das obras mais importantes da literatura antiga, a Ilíada de Homero. Este épico, escrito há mais de 2500 anos, conta a história da Guerra de Troia e dos heróis que lutaram nela. Vamos mergulhar nesta aventura e descobrir os principais eventos e personagens da Ilíada. A história começa com um romance proibido. Paris, príncipe de Troia, se apaixona por Helena, a mulher mais bela do mundo e esposa de Menelau, rei de Esparta. Com a ajuda da deusa Afrodite, Paris rapta Helena e a leva para Troia. Este ato provoca a ira dos gregos, que se unem para resgatar Helena e destruir Troia, dando início à longa e sangrenta Guerra de Troia. A guerra já está em andamento quando uma terrível praga atinge o acampamento grego. O sacerdote Crises, cuja filha foi raptada por Agamenon, roga ao deus Apolo para punir os gregos. Apolo atende ao pedido e envia uma peste que mata muitos soldados. Para acabar com a praga, Agamenon é obrigado a devolver a filha de Crises, mas, em troca, ele toma Briseida, a concubina de Aquiles, gerando um grande conflito entre os dois heróis. Agamenon e Aquiles entram em um confronto feroz após Agamenon tomar Briseida. Aquiles, o maior guerreiro grego, se sente desrespeitado e decide retirar-se da batalha, recusando-se a lutar pelos gregos. Sem Aquiles, os gregos começam a sofrer pesadas perdas contra os troianos liderados por Heitor. Patroclo, amigo de Aquiles, se disfarça e entra na batalha. Desesperado com a situação dos gregos, Patroclo, o amigo mais próximo de Aquiles, implora para usar sua armadura e liderar os gregos na batalha. Aquiles concede, mas pede que ele não se aventure muito longe. Patroclo, no entanto, ignora este conselho e enfrenta os troianos, sendo morto por Heitor. Patroclo perde sua vida e isso desperta a fúria de Aquiles, que decide voltar à guerra para vingar seu amigo. O duelo épico entre Aquiles e Heitor. Aquiles, furioso pela perda de Patroclo, desafia Heitor para um duelo. Os dois guerreiros se enfrentam em um combate épico, com Aquiles saindo vitorioso. Ele amarra o corpo de Heitor à sua carruagem e o arrasta ao redor das muralhas de Troia como um ato de vingança. Este duelo é um dos momentos mais emocionantes e trágicos da Ilíada. Príamo, rei de Troia, suplicando Aquiles pelo corpo de seu filho. O rei Príamo, profundamente triste pela morte de seu filho Heitor, decide ir ao acampamento grego para pedir a Aquiles a devolução do corpo. Em uma cena tocante, Príamo súplica a Aquiles, e o herói grego, comovido pela dor de Príamo, concorda em devolver o corpo de Heitor para um enterro digno. Este momento marca um raro instante de humanidade e compaixão em meio à brutalidade da guerra. A estratégia engenhosa dos gregos para conquistar Troia. Após 10 anos de guerra sem fim à vista, os gregos elaboram um plano engenhoso para finalmente conquistar Troia. O guerreiro Ulisses sugere construir um enorme cavalo de madeira, oco por dentro, onde esconderiam alguns dos melhores guerreiros gregos. Os gregos fingem abandonar o cerco e deixam o cavalo como um presente para os troianos.
Os troianos, acreditando na retirada dos inimigos e no presente, trazem um cavalo para dentro das muralhas da cidade, celebrando o fim da guerra. Durante a noite, enquanto os troianos dormem, os guerreiros gregos emergem do cavalo e abrem os portões para o exército grego, que havia retornado em segredo. Assim, Troia é finalmente tomada e destruída. Este episódio marca a astúcia e a habilidade estratégica dos gregos, e é um dos momentos mais icônicos da Ilíada. Resumo final e reflexão sobre o legado da Ilíada. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela Ilíada de Homero. Este épico não apenas narra a Guerra de Troia, mas também explora temas universais como honra, coragem, vingança e compaixão. A Ilíada continua a inspirar gerações de leitores e a influenciar a cultura e a literatura ocidental. Esperamos que vocês tenham gostado deste mergulho na obra de Homero e que continuem explorando os muitos tesouros da literatura clássica. Claro, gostaríamos de deixar bem claro que aqui é apenas e somente um breve resumo deste conto épico, e que de maneira nenhuma substitui a emoção da leitura da obra. Agradeço a você que ficou até o final. Muito obrigado e até a próxima!